Então, nesse momento, nós vamos respirar bem profundamente e buscar essa sintonia. Essa sintonia maior com o Luiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estão ali estudando em aprendizado, unidos conosco nesse aprendizado maior. Que possamos ter muita serenidade no coração e expansão da nossa consciência. Que possamos ter uma tarde de aprendizado com harmonia, com paz e com serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. O plano é atacar principalmente as vigas da edificação. É uma frase que é a última frase de um parágrafo, o parágrafo seguinte seguiria. Desculpa, seria: quando estava encarnado, chegava a pensar se os centros seriam celeiros de luz ou pasto de obsessão. Acharam? Sim. Então tá bom. Sim. Algo mais? Eu tenho 2 parágrafos para baixo. Tá. Então vamos. Apesar das lutas espirituais, o centro continua sendo um oásis de paz para a humanidade sofrida. A atenção sublime do Cristo derrama-se sobre o mais singelo núcleo erguido em nome do cristianismo redivivo. Convém, porém, revelar ao mundo físico um dos pontos mais frágeis para que os grupamentos espíritas se elevem à condição de ambientes renovadores das atitudes humanas. Esse ponto converge para a convivência e seus efeitos. Então, mesmo com tudo isso que a gente viu aí na quinta-feira, ontem, sobre as dificuldades de relacionamento no centro espírita, o centro espírita continua sendo um lugar que leva a luz para as pessoas, né? Com todas as dificuldades que eles têm. A questão é, as pessoas que trabalham no centro, elas estão aproveitando de tudo aquilo todas as oportunidades que foram oferecidas na questão da autorrenovação, do autoconhecimento. E o que a gente vê na maioria das vezes é que as pessoas estudam o espiritismo, se associam a uma casa e no final das contas elas começam a trabalhar para os outros e deixam de trabalhar para si mesmo. É esse o cuidado que a gente precisa ter. A gente precisa trabalhar para nós mesmos e, fazendo isso, trabalhar para os outros. E o trabalhar para nós mesmos, qual é o significado? É se autoconhecer. Buscar essa reforma. É se autoconhecer. É se conhecer. Eu preciso me conhecer. Quem eu sou? Eu, Valéria, como eu sou? Por que eu perco a minha paciência? Por que a forma como as pessoas me tratam me dói? Por que eu sou infeliz? Por que eu sou infeliz? Você tem que começar a falar de infelicidade porque é o tema da quarta-feira. Tá. E eu vi, hein? Isso vai mexer bastante com as pessoas. Olha, eu li. Tudo bem, vamos voltar. Foco. A gente precisa entender por que a gente perde foco. Vamos voltar. Tá. Ele. Eu pego ele depois, pode deixar. Eu cato ele depois, mas vamos lá. Você entendeu? Porque assim, o que a gente faz? Aquilo que o Sérgio falou é certo. A gente olha muito o outro. O outro tá errado nisso, o outro falou errado nisso. Olha como que o outro tomou essa atitude. E o principal, né? A gente passa o outro pelo o nosso foco de visão, pelo nosso ponto de visão. Então, a gente não tem a aceitação, né? Dentro de uma casa espírita, qual é o grande problema? São os líderes. São os líderes. Muita gente reclama dos líderes. Mas cadê as lideranças? Ninguém Como quer. que é liderar? Porque para liderar, você tem que conhecer. Para conhecer, você tem que sair da zona de conforto. Você tem que ir à luta, você tem que estudar, você tem que se aprimorar.
Tem que se conhecer. E tem que se conhecer. Porque se você só tiver teoria, não vai dar certo. Você não vai conseguir. O verdadeiro líder que nós tivemos foi Jesus. E ele não mandava, ele não levantava a voz, ele não trabalhava no ego, Ficava nervoso. ficava nervoso, não perdia a paciência, tinha sabedoria para dar e vender. Não vendia, mas dava, Dava. né? Então, assim, a Né? gente está anos-luz de Jesus, mas ele é o nosso exemplo de liderança, é o nosso grande líder. Eu imagino a gente como líder, né? Sendo a gente como a gente é, ter 12 trabalhadores sobre o nosso cuidado, que nem eram os apóstolos. Cada um de um jeito. Cada um de um jeito, cada um de uma maneira, um querendo uma coisa, outro querendo outra. Querendo ir por um caminho, outro querendo ir por outro caminho. Cada um de um jeito. Um com um coração extremamente amoroso, o outro querendo lutar. O outro querendo que Jesus assumisse a frente da revolução. E nós somos meio, um pouco assim. Um pouco. Não, um pouco no Um sentido pouco de assim. cada um. O grupo, estar dentro de um grupo é ter todos esses sentimentos e aprender a lidar, né? Nessa zona de conforto. A gente sai. Tá. Vamos embora? Não sei, alguém tem mais Algo alguma coisa? mais? Estão Eu muito... chamar aqui que o Sérgio falou mais aqui embaixo. A maioria dos centros tem prestado serviços incomparáveis na educação espiritual da humanidade e socorrido as vítimas de si mesma, que apesar de tudo ainda é um local que ajuda muitas pessoas, né? Uhum. Sim, na realidade, o que a gente está vendo aqui, em nenhum momento falou na atividade que o centro faz com relação às pessoas que procuram assistência. Nós estamos Sim. vendo aqui Os trabalhadores. as dificuldades que os trabalhadores têm em relacionar-se uns com os outros, né? E a questão muito forte do ego, né? Ser trazer muitas dificuldades de relacionamento. E é claro, o tempo inteiro a gente, quando olha aqui, a gente precisa olhar para as diversas facetas da nossa vida, né, na sociedade, que todas são assim. Em todo lugar tem isso, né, na doutrina espírita. Na doutrina espírita ainda é menor. Mas em todo lugar é assim. A gente tem dificuldades de convivência. É isso aí. Vamos lá? Bom, eu anotei sem ser o próximo parágrafo o outro. Qual Eu letra? anotei o Os próximo. ceareiros. Os ceareiros, eu Os anotei. ceareiros. A Maria Rita tem algum antes, Maria Rita? Os ceareiros. Alguém pode ler aí, por favor. Os ceareiros necessitam se conscientizar sobre o verdadeiro valor de sua participação nessa obra divina, a fim de cooperar de maneira mais decisiva nessa empreitada. Ou seja, o trabalho, o serviço é de todos nós, né? A missão é promover as agremiações doutrinárias de pronto-socorro emergencial a núcleos educativos de valores humanos para a paz no mundo. Todavia, como galgar tal condição se os próprios condutores não se entendem e nem servem de exemplos para os que recorrem aos serviços de orientação e amparo do centro? Os condutores do centro espírita são como o coração que bombeia o sangue do idealismo e oxigena com o entusiasmo cada célula desse corpo. É importante, né? Como é necessária a nossa participação, a gente precisa se conscientizar da importância, né? Do verdadeiro valor de sua participação. Oi, Solange, diz.
Então, mas aqui com relação a esse parágrafo anterior que ela leu, todavia, como galgar tal condição, se os próprios condutores não se entendem e nem servem de exemplos para os que recorrem aos serviços de orientação e amparo do centro? Aí eu estava aqui pensando, eu mesma, entrando num centro espírita numa condição totalmente cega, como eu estava. Eu não iria perceber essa situação se as pessoas estariam ou não entrosadas, sintonizadas no mesmo objetivo, os ceareiros, entendeu? Eu ia lá, tomava o meu passe, sentava e ia embora. Eu não observava isso. E isso acontece realmente demais. Acontece. Por quê? Porque o plano superior está ali. E se a pessoa vai, ela vai ser auxiliada, tá? Porque os espíritos estão ali, os espíritos superiores, tá? Mas se houvesse todo mundo na mesma harmonia, na mesma sintonia, a gente conseguiria doar muito melhor, eles conseguiriam fazer um trabalho muito melhor. A gente conseguiria tocar o coração dessa pessoa que chegou, né, desesperada dentro do centro com muito mais facilidade, tá? A gente conseguiria isso. Entendi. Mas eu entendi isso tudo, mas olha, acho que o cerne desse parágrafo é essa frase aqui. Os condutores. A missão é promover as agremiações doutrinárias de pronto-socorro emergencial, que é isso, vai lá para tomar passe, né? Ele é um pronto-socorro. A núcleos educativos de valores humanos para a paz do mundo. E como que a gente educa as pessoas nesses valores humanos? Não é falando, é agindo. Não é agindo, é. E aí, São as se a nossas gente não ações. tem, se a gente não tem tudo isso que a gente está conversando aqui bem resolvido, né? Essa convivência bem resolvida, que valores que a gente vai mostrar para essas pessoas? Que educação? O que vai transparecer é outra coisa, em vez da paz, né, e harmonia, vai transparecer a desigualdade, a briga, seja lá o que estiver passando. Pode ter certeza o seguinte: uma pessoa procura a casa espírita na assistência espiritual como um pronto-socorro. Mas Sim. depois que ela recebe uma assistência, ela começa a perceber outras coisas que estão à volta dela. E essas coisas é a educação. E como ela está mais aberta nesse momento, ela começa a perceber a desconexão entre as pessoas. A sintonia. Mas Um cara feia, uma pessoa mandando na outra, Uma vontade. uma resposta torta. Uma vontade, eu nem digo, porque as pessoas, geralmente, quando vão numa casa espírita para trabalhar, elas têm boa vontade, tá? Elas talvez não saibam utilizar essa boa vontade para a coisa certa, mas elas têm boa vontade, né? O que acontece? Muitas vezes a pessoa está lá de boa vontade, mas depois de tantas dificuldades de relacionamento, ela faz o que mandam. Então ela não está aberta para ajudar, ela tá lá para fazer o que estão mandando. A gente tem que entender o quê? Quando a gente está dentro de um pronto-socorro, a gente está com uma dor, a gente vai para um pronto-socorro, vamos para um PS. O que a gente quer? Ficar sem a dor. Um pronto atendimento. Assistência imediata. O que a gente quer? A gente quer ser acolhido. A gente quer ser acolhido na recepção. A gente quer ser olhado como um ser humano. Ó, eu estou com dor, eu preciso de um médico. A gente quer que o médico nos olhe, dê toda a atenção. A gente quer que aquela enfermeira e aquela assistente nos dê a medicação da melhor forma possível. Nos explique o que está acontecendo. É isso que a gente quer. Quando a gente chega num pronto atendimento espiritual, o que a gente quer? Acolhimento. Acolhimento. Atenção. E Receber como que a tudo. gente acolhe? Olho no olho, ouvindo, Dando atenção. você se direcionando somente para aquela pessoa, dando uma atenção só para aquela pessoa. Atenção.
Se a pessoa, o trabalhador fazendo 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo, e atendendo a pessoa, aquilo já não... Não Ficou dá preocupado com o certo. horário, olhando o relógio, não rola, né? Você percebe a atenção da pessoa quando que a pessoa não está ali. Ótimo, legal. A gente já está traçando alguns itens. Como que eu acolho online? Da mesma forma, não é? Olho Eu no não olho. tenho tato. Para ela conseguir sentir o meu magnetismo, a minha energia, eu tenho que me abrir. Eu tenho que olhar nesse olhinho e falar, ó, tô aqui. Me fale de você. Mas assim, não me fale de você. Ai, anda. Me fale de você. É diferente. Ah, eu vou estourar no horário. Eu vou estourar no horário. Mas eu vou acolher aquele que precisa. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Como é que vocês se sentem quando vocês vão no hospital com alguma dor? E aí você começa a ser atendido pelo médico, aí o médico fala assim, olha, acabou meu plantão, tá bom? Eu vou embora, você espera meia hora para vir o próximo para te atender. Como é que vocês se sentem? Revoltada. É muito mal, né? Agora, né, quando vocês vão lá, vocês estão com dor física, tá? Sim. Na pessoa que está com uma dor espiritual, emocional, quando ela procura a gente no Pingo de Luz. Não dá para você falar, vou atender depois. Tem que atender no momento que a gente está lá. Sabe? Nós temos que, sei lá, dentro dos trabalhos que a gente realiza, às vezes as coisas acontecem de tal forma que a gente tem que extrapolar o horário que a gente precisa. Precisa. Não tem como. A pessoa está precisando daquilo naquela hora. Não para depois. Juliana, você queria falar alguma coisa? Sim, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, no centro físico, a pessoa, mesmo que ela não consiga sentir, ela consegue demonstrar, vamos falar assim, ela pode disfarçar com um abraço, um sorriso que não é do coração. Agora, o online, a gente precisa ter isso do coração, porque a gente já não tem o tato, já não tem o contato, já não tem tanto olhar, às vezes você não consegue estar olho no olho. Não é assim? A gente não tem que ter o coração muito aberto, senão não transmite, né? Mas Senão todo mundo não tem que transmite, sentir. não dá liga. Todo mundo já viu Big Brother? Alguma vez já viu, né? Eles começam tudo bonitinho lá, paz e amor, não sei o que, não é isso? Depois de um mês, todo mundo mostra como é. Não tem mais máscara, porque não consegue conviver tanto tempo sem pôr para fora as garras. A mesma coisa no físico. Sabe, a pessoa às vezes faz tratamento durante um ano. Durante um ano dá para perceber se aquela pessoa te abraça com carinho, que você achava que abraçava, ou faz um teatro de Foi só acolhimento. convenção. Porque você vai ver a afinidade, você vai ver como que ela vai conversar com você, você vai ver, tudo você vai sentir, né? Eu vou contar uma coisa para vocês, ó. Eu passei 26 anos dentro de uma casa espírita. Eu nunca fiz desobsessão. Nossa, é o máximo. Não. Nunca cheguei num trabalho de desobsessão. Nunca precisou Nunca do trabalho precisei. de obsessão. Quando eu estava para fazer cirurgia, eu estava numa outra casa, aqui em Indaiatuba, e aí aconteceu assim, você vai para desobsessão. A moça foi dar a minha ficha, né? Você vai para desobsessão. Claro, você está envolvida com um monte de espíritos sofredores. Gente, isso não é acolher. Não. Isso é você pegar o assistido e falar assim,
você é um fracasso. Você é um fracasso. Então, assim, foi presencial. Aí você fala assim, muitas vezes eu consegui o acolhimento através de telefone. Não foi com alguém que estava me olhando, que estava segurando nas minhas mãos. Que achava que estava segurando nas minhas mãos. Então, quando a gente fala assim, o ato de acolher é colocar o sentimento, o seu melhor sentimento, para o outro. Mas se você não tiver a empatia, você vai ter dificuldade de acolher. Porque você não vai conseguir se colocar no lugar do outro. Segundo, se você não se acolhe, você não vai conseguir acolher o outro. Porque você, no seu nível, você está se cobrando. Você se cobra diariamente, você se tortura diariamente. Ou se não é consciente, é inconsciente. E aí, na hora que você vai acolher, você não consegue. Estou errada, Renata? Não. Precisamos de ajuda da psicóloga. É por aí mesmo. Eu estava pensando numa coisa que tem a ver com o meu trabalho, né? Uma vez eu passei uma experiência, e isso foi um divisor de águas. A gente trabalha com agenda, com horário, né? Aquela coisa, dando o horário de ir embora, aí que aparece né? Os probleminhas para resolver. Aí teve uma senhora uma vez que ela estava muito nervosa porque a roupa dela veio da lavanderia e encolheu, e a velhinha estava revoltada. Aí eu dei uma atenção para ela e tal, ajudei a dobrar a roupa, colhi, Então, necessariamente, você tem que ser um psicólogo para fazer isso, né? Qualquer funcionário poderia fazer isso, mas ela bateu na minha porta. E aí, o que aconteceu? Eu dei toda a atenção e tal, e aí eu fui embora. Acabou meu horário de trabalho, eu fui embora. Cheguei aí no dia seguinte, quando eu cheguei, eu falei, eu vou ver como é que tá a dona fulana. Chega desencarnada. Misericórdia. Aí eu, oi? Eu falei, não, o que aconteceu? Não, ela acalmou depois, mas aí depois da noite o neto ligou para ela, ficou muito emocionada, nananã, e aquela emoção ali, nem infartou e morreu. Meu Deus. Aí eu fiquei assim, caramba. Se eu não tivesse dado aquela atenção, né? Era uma coisa simples, né? Foi dobrar roupa, colher, dar atenção e tal. Falou que ia tomar providência com a lavanderia e tal. E se eu não tivesse dado? Aí, quando os meus estagiários novos lá chegam lá e perguntam, como é que você lida com a questão da morte aqui? Aí eu falo para elas, eu tento lembrar a última atenção que eu dei para a pessoa. Sabe? Ali, tem uns pacientes lá que das 5h30 começa. Eu vou lá, gente, é só 5 minutos. Às vezes eu saio um pouquinho depois do horário, perco o ônibus, não faz mal. Mas, assim, eu dei atenção, eu dei o acolhimento. A gente não sabe, né? Eu acho que isso assim, não é só no meu tipo de trabalho, né? Acho que na vida da gente mesmo, a gente não sabe se vai ver a pessoa de novo nessa vida, né? Se vai ser o último momento, como é que vai, o que vai ser amanhã, se eu voltar lá amanhã, né? Também não sei, né? E caso dessa senhoria me chamou tanta atenção, que eu tenho que sair do trabalho e fazer assim, fiz tudo que era possível hoje, acolhi, dei atenção. Aí, quando não foi lá na minha sala, eu vou lá no quarto, que já está deitado, dou uma olhada, às vezes já está dormindo, às vezes dou boa noite, até amanhã, né? Eu não consigo sair do trabalho sem fazer isso. Aí a minha chefe sempre fala, mas você sempre está passando do horário. Eu falei, mas eu vou continuar passando do horário quantas vezes forem necessárias, porque nem que eu bato o cartão e volte, né?
a pessoa está precisando, Precisando. não tem como, né? Está precisando, não tem como. Então, mas o marco foi com essa senhorinha, sabe? Em 12 horas aconteceu muita coisa. Acontece, porque a gente não sabe qual. A próxima hora não pertence a nós, pertence a Deus. E a gente não sabe. Quer dizer, nem a próxima hora, né? Esse próximo minuto Próximo segundo. pertence a Deus, não pertence a nós. E aí, muitas vezes, a gente vai Você deixando não de fazer sabe as o que vai acontecer com aquela pessoa, se aquela pessoa vai estar no pico do suicídio, né? Se aquela pessoa está realmente já quase no desencarne, não sei, né? Não sabe, né? Não. Eu só sei que eu me sinto segura agora fazendo dessa forma. Há anos fazendo dessa forma, marcando o ponto depois, mas não faz mal. Mas, ó, eu acho que a gente tem bastante reflexão com isso daqui. Os condutores, como diz a Maria Rita, os condutores do centro espírita são como o coração, que bombeia o sangue do idealismo e oxigena com entusiasmo cada célula desse corpo. Se a gente não tiver esse entusiasmo, se a gente não tiver essa alegria do trabalho, de cada trabalho, iniciar com alegria, estamos aqui para trabalharmos por Jesus. Eu trabalho por Ele, para Ele. A gente não consegue. E aí, como que a gente faz? E os nossos problemas? O que eu faço com a minha mala? Que eu tenho de Deixa lá problema? fora. Deixa lá fora. Tem que deixar lá fora. Tem que deixar lá fora. Assim como no trabalho nas empresas, né, Sérgio? Você tem que trabalhar e deixar seus problemas em casa. Sim. Em todo lugar. Cada lugar que a gente possa conduzir os próprios problemas daquele lugar, né? É, porque se ele trouxer os problemas do trabalho para casa, a casa também não vai ter harmonia. Se ele levar os problemas do trabalho, da casa para o trabalho, não vai ter. E no centro, no trabalho espiritual, é a mesma coisa. Né? Ah, eu não estou bem. Ah, eu não estou bem. O que eu posso fazer? O que é melhor? Não estou bem, eu não estou bem. Eu não estou bem fisicamente, eu não estou bem emocionalmente. O que é melhor? Entrar na sala de radiações, entrar numa sala de passe no presencial ou assistir a palestra? Eu acho melhor assistir a palestra. Ou assistir o acolhimento de amor? Assistir a palestra e o acolhimento, né? Por que é melhor assistir o acolhimento e não estar na sala rodando energia? Porque você não está bem, que energia que você vai mandar? Que energia que você vai mandar se você não está bem? É isso mesmo. Porque se a minha energia não... Se a minha energia não está rodando, eu não estou bem emocionalmente, eu não estou bem fisicamente, como que eu posso fazer parte desta corrente? De doação. De doação. De doação. Não está dando o que doar. A gente às vezes escuta, e em todo lugar a gente escuta isso. Não, mas entrando na câmara de passe, eu renovo as minhas energias. Ou então você não está como trabalhador, você está como assistido. Assistido. E como você faz isso na sala de acolhimento de amor. Ou então você fala assim, eu vou sustentar. Como que você vai sustentar? Se você está quebrado. Bem, se não está bem, né? Não consegue. Cai a coisa toda hora. Isso sustenta. Honestidade emocional. É você saber como você está, para saber se o objetivo que o trabalho se destina vai ser cumprido com a sua situação. Sabe por quê? Porque aqui, ó, os condutores do centro espírita são como o coração que bombeia o sangue do idealismo e oxigena com entusiasmo cada célula do corpo. Mas eu tenho idealismo, mas se eu não estou bem, eu não vou conseguir passar, gente. Não é.
eu não vou conseguir passar. E a corrente está quebrada. Nunca se esqueçam, a corrente ela é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. Ó, Então não adianta você usar uma corrente e ter uma pessoa que está muito mal, porque o trabalho vai ser tão mal quanto essa pessoa. ó, a Solange hoje começou a falar sobre o filme. O filme. Aí ela falou assim, ó, tinha espíritos. Como eu não tô bem. Não tô bem fisicamente, eu não tô bem emocionalmente, eu tô quebrada. Como que esse espírito vai se ligar a você? Ou melhor, você vai se ligar a ele. Qual é o seu nível de expansão? Tem um livro de André Luiz, acho que é Obreiros da Vida Eterna, não tenho certeza, que eles falam de que eles vão numa casa espírita para trabalhar numa câmara de passe, e um dos médiuns, ele bebeu. E aí ele descreve o trabalho e os espíritos que são designados para isolar esse médium de toda a corrente para que ele não prejudique o trabalho. Então, além de não ajudar, está atrapalhando, né? É. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. E muitas vezes, o médium ele quer trabalhar, mas ele quer se livrar daquilo que ele está sentindo. Tudo certo. Mas ele só vai se livrar se ele tiver essa honestidade e falar assim, eu preciso ser acolhido. Na sala do acolhimento de amor, o que vai acontecer? Ele vai ser trabalhado espiritualmente e vai ter a chance de colocar seus sentimentos para fora. De falar de você. Ah, não quero falar. Mas vai ouvir, vai poder o quê? Refletir. Porque essa é a maneira que se tem. É aí que acontece a cura, né? Ele entrando na sala, seja ele na sala presencial, seja na sala online. Ele tá como? Ele consegue entender? Ele consegue sentir o que o dirigente está pedindo? Ele consegue sentir o que está acontecendo? Eu acho que tem gente que não trabalha aqui. Então isso fica fica bem Bem pontual, né? bem abstrato na cabeça das pessoas. Mas o importante é o seguinte: quando você está em uma atividade desse tipo, você precisa estar bem. Não é 100% bem, porque nunca ninguém está 100% bem. Mas quando você não consegue concentrar o seu pensamento no trabalho que você precisa realizar, você não deveria estar nesse trabalho. Entendeu? A gente conversa mais numa outra hora para que a gente possa entrar nesse denominador comum. Por quê? Porque é extremamente importante. Esse é o papel, e principalmente para a gente entender que nós, cada um de nós somos os responsáveis. Porque muitas vezes a gente coloca a responsabilidade naquele que está à frente do trabalho. E não é. E esse que está, muitas vezes está à frente do trabalho, ele está numa situação complicada. Assim, eu vou ser sincero, eu acho que essa conversa não é para esse grupo. Tá bom. Por quê? Porque as pessoas não fizeram, nem todos fizeram cursos, nem todos participaram de trabalho. Mas eu gostaria só de falar o seguinte: como que acontece, sem ser na casa espírita? Às vezes a gente não está bem e fica transferindo o nosso desequilíbrio para aqueles que estão à frente dos trabalhos, ou mesmo aqueles que estão abaixo da gente. Seja no trabalho, seja dentro de casa, em qualquer lugar, seja na convivência na sociedade. Então a gente precisa só compreender, novamente, o autoconhecimento, perceber quando a gente não está bem e compreender que os fatos que estão acontecendo não dependem dos outros, dependem da gente, da nossa forma de encarar esses fatos. Dessa forma a gente vai conseguir trilhar um caminho melhor, porque senão a gente só vai
arranjar desavença nos meios onde que a gente está inserido. Aí volta um pouco a lição que a gente estudou bastante ontem, que falava muito desse autoconhecimento, desse conhecer, se autoconhecer, porque o problema está na gente, mas a solução também. Principalmente a solução está com a gente, né? E está cada um de nós. Estão todos sérios. Bom, acho que Atenção, vamos parar aqui, atenção. já deu 6 horas, né? Nós paramos em se existe essa possibilidade de sitiamento no grupo X, porque não vi até agora nenhuma entidade perturbadora no ambiente.